Doulu Dalu. Volume 6. Capítulo 41. Não abandonando, não desistindo. O grande mestre olhou para ele indiferentemente. Você vai tentar matar o seu inimigo apenas quando seu poder espiritual estiver no seu ponto máximo? Daimubai ficou surpreso. A simples sentença do grande mestre o deixou sem palavras. O grande mestre continuou. Você claramente sabe que Oscar pode suprir salsichas cogumelo. Então por que você daria a oportunidade para Ma Hongijun comê-las? Se você tivesse bloqueado ele do início ou economizado o máximo possível do seu poder espiritual, essa vitória teria sido sua. Ma Hongijun tocou no ombro de Oscar. É uma satisfação? Realmente é uma satisfação. Eu não esperava que um dia nós poderíamos vencer o Daimubai. Como isso é excepcionalmente prazeroso. Pequeno Al, essa sua salsicha é realmente útil. Oscar sorriu travessamente. Isso é apenas natural. O que você acha de nos chamarmos de anciãos espirituais também? O grande mestre olhou friamente para o par. Vocês estão orgulhosos de si mesmos? Ma Hongijun, eu te pergunto. Quando a salsicha cogumelo do Oscar falhou, por que você o deixou cair no chão? Se nesse momento Daimubai ainda tivesse força para um ataque, matando ele, o que você teria feito? Eu. Ma Hongijun olhou chocado para o grande mestre. O grande mestre se virou para o Oscar. E você, para um mestre dos espíritos do sistema alimento? O mais importante em qualquer situação é preservar sua vida o máximo possível. Ele não tomou a iniciativa para ajudá-lo. Então por que você não o agarrou para continuar flutuando no ar? Se fosse uma situação onde Daimubai tivesse poder espiritual suficiente, no momento em que você caiu você teria sido despachado. Se fosse um inimigo, agora você já estaria morto. Ancião espiritual, mesmo se fosse um mestre dos espíritos do sistema alimento do nível título Doulu, diante um mestre dos espíritos de batalha ele ainda é extremamente frágil. Daimubai, Oscar e Ma Hongijun olharam uns para os outros, todos eles estavam sem palavras. A voz do grande mestre era plana e fria, tirando sangue com cada agulhada à medida que ele apontava os erros deles. Pequeno San. O grande mestre se virou para Tang San. Tang San apressadamente deu um passo à frente. Professor, eu estou aqui. Diga-me suas impressões da luta contra Xiao Wu. A face de Tang San corou. Professor, eu estraguei tudo. Eu não devia ter sido descuidado. Sendo pego pela confusão demoníaca, a segunda habilidade espiritual da Xiao Wu, ao ponto de eu cair em uma condição passiva. Em condições onde eu não sabia qual era a terceira habilidade espiritual dela precipitadamente lançando a teia de aranha, me fez cair ainda mais fundo numa condição passiva. O grande mestre assentiu. Reconhecer os seus erros é bom. Seu erro foi o mais grave. Um leão lutando contra um coelho ainda precisa de toda a sua força. Você inesperadamente violando isso do início é um pecado imperdoável. Se o ataque do inimigo fosse um pouco mais severo, você teria morrido. Lembre-se, o mestre dos espíritos do sistema controle não de controlar apenas o inimigo, ele também tem de controlar a si mesmo. Finalmente o grande mestre olhou para Xiao Wu. Sua terceira habilidade espiritual deve ser teleporte. Apenas com uma restrição de distância. Se meu palpite estiver correto, essa deve ser a habilidade de um coelho relâmpago ao quadrado. Seu terceiro anel de espírito é um coelho relâmpago de 1000 anos. Esse tipo de habilidade espiritual de teleportação, entre todas as habilidades espirituais, pertence à classe das mais raras. Você recebeu uma surpresa muito agradável. Ao mesmo tempo, teleporte se adequa à sua habilidade suave, seu poder de matar aumentou substancialmente. Mas por que você concluiu que já era sua vitória assim que você prendeu o pescoço do Tang San? Se naquele instante você tivesse sido um pouco mais cuidadosa, quando você visse Tang San usar a teia de aranha restringidora pela terceira vez, e não ficado ansiosa por resultados rápidos, primeiro se teleportando para longe do alcance do ataque dele e então se lançando de novo, você já teria ganhado e não teria sido restringida. Xiao Wu silenciosamente mostrou sua língua, mas não se atreveu a pronunciar uma palavra. O olhar na face rígida do grande mestre estava extremamente feio. Isso é o que é chamado de gênios monstruosos. Sua demonstração de hoje me deixou muito desapontado. Os erros de cada um de vocês são imperdoáveis. Agora, todos vocês devem ser punidos. Correndo. Supervisionem uns aos outros. Você não devem usar poder espiritual. Corram da academia até a cidade Suotu e voltem. Eu gostaria que vocês completassem o percurso 10 vezes antes do almoço. Quando vocês terminarem é quando vocês poderão comer. Tang San, seu erro foi o mais sério. Portanto você deve correr 12 vezes. Movam-se de uma vez. Comecem. Tang San foi o primeiro a correr. Para ele as palavras do grande mestre não eram diferentes de leis. Xiao Wu, Daimubai, Oscar e Ma Hongijun seguiram atrás dele. O grande mestre havia punido até mesmo seu discípulo direto e, além disso, lhe deu a punição mais séria. O que eles ainda poderiam dizer? Deixando de lado que os erros que o grande mestre apontou para eles eram todos erros graves. Há pedras preparadas na entrada da academia. Cada um de vocês vai carregar uma em suas costas enquanto corre. Vocês devem se lembrar que vocês são um time. Se houver uma pessoa que não concluir a punição, então ninguém poderá comer. O grande mestre enfatizou suas palavras. Embora eles não pudessem usar poder espiritual, todos eles eram mestres dos espíritos. Ao longo dos anos o poder espiritual transformava o corpo,
tornando eles muito mais fortes que pessoas comuns. Simplesmente correr, isso não poderia alcançar o propósito do grande mestre. A distância da academia até a cidade Suotu não podia ser considerada muito grande, mas era aproximadamente 3 ou 4 quilômetros de distância. Fazer o percurso de 10 voltas seria o mesmo que aproximadamente 60 ou 70 quilômetros. Somando ao peso carregado, de nenhuma forma isso era uma tarefa fácil. Vendo as 5 figuras correndo para longe, Ning Hongrong não pôde evitar rir. Porém suas risadas não duraram muito tempo. Por que vocês não estão correndo? A voz fria do grande mestre ecoou. Nós também temos que correr? Ning Hongrong olhou chocada para o grande mestre. O grande mestre disse. Eu acabei de dizer. Todos vocês devem ser punidos. Ning Hongrong imediatamente ficou um pouco preocupada. Mas isso não é justo. Eu e Azuki não cometemos nenhum erro. O grande mestre disse calmamente. Eu te pergunto, quem eles são para você? Ning Hongrong olhou sem reação. Colegas de classe, companheiros. O grande mestre disse. Existe uma frase que diz, compartilhar as alegrias e as dores comuns. Você já ouviu isso? Vocês são companheiros. Se você quer companheiros aos quais você pode confiar as suas costas, você acha que deve ficar assistindo eles recebendo a punição enquanto você descansa? Eu. Ning Hongrong foi incapaz de responder, mas Zuzukin já estava correndo. Quando os 7, um após o outro, chegaram ao portão da academia, eles descobriram que o grande mestre continuou discriminando em como ele tratava a punição deles. Ou em outras palavras, ele já havia preparado adequadamente bem mais cedo. 7 cestas tecidas de bambu estavam cheias com pedras de diferentes tamanhos. Em cada cesta de bambu haviam alças e um nome escrito. Entre elas, as pedras nas cestas de Tang-san, Daimubai e Mahongijun eram as maiores. Em segundo lugar as que estavam nas cestas de Xiaowu, Zuzukin e Oscar. As pedras na cesta da Ning Hongrong eram as menores. Quando Ning Hongrong viu as pedras na cesta, o ressentimento em seu coração diminuiu um pouco. Pensando consigo mesma, esse grande mestre ainda não é muito desarrazoado. Apóstrofo. O grande mestre vendo os 7 correndo com as cestas de bambu em suas costas, não pôde evitar revelar um leve sorriso em sua face rígida. Proibindo de usar poder espiritual enquanto carregando peso e correndo uma longa distância, essa punição não é um pouco pesada demais? Isso pode equivaler a várias centenas de quilômetros. Deixando de lado o meio-dia, eles podem não terminar antes do céu escurecer. Eu não esperava que você seria ainda mais cruel do que eu. Flender havia chegado ao lado do grande mestre em algum momento desconhecido, falando um pouco preocupado. O grande mestre disse calmamente. Ninguém pode alcançar glória e riqueza sem sofrer desafios e tribulações. Eu cuidadosamente calculei a condição dos corpos deles. Isso não vai esgotá-los. Além disso, você acha que com aquele excelente café da manhã, eles poderiam comer sem pagar? Sem passarem por um estágio de compartilhar as alegrias e as dificuldades comuns. Como eles poderão se tornar companheiros que confiam suas costas uns aos outros? Flender levantou ambas as mãos, mostrando sua rendição. Está bem, eu disse a você. Faça como achar melhor. Eu sei que você se importa com essas crianças ainda mais do que eu. Porém, eu não tenho escolha a não ser te lembrar de novo, os fundos da academia são limitados. O grande mestre bufou friamente. Uma pessoa pode segurar sua urina até morrer ao cubo? Você acha que eu sou você, o magnífico sábio espiritual, incapaz de até mesmo gerenciar os fundos da academia? Flender disse levemente irritado. De fato eu não penso em me curvar e servir obedientemente a outros, de outra forma, com a minha força ser rico também não é uma coisa difícil. Eu quero ver como você vai resolver esse problema. Você cujas bochechas são ainda mais magras do que as minhas. O grande mestre deu um olhar de canto para o Flender. Então você apenas espere e veja. Com as cestas de bambu em suas costas, Tang-san e Daimubai tomaram a liderança na louca corrida. Assim que eles começaram a correr, eles perceberam que essa punição como esperado era muito pesado. Se eles pudessem usar poder espiritual, uma distância de 60 ou 70 quilômetros em 12 horas não era nenhum problema para eles e até poderia ser completada facilmente. Mas em circunstâncias onde não podiam usar poder espiritual e ainda carregando peso, isso não era uma coisa que poderia ser facilmente realizada. Mubai, vamos primeiro parar por um instante. No meio da corrida Tang-san de repente parou. No momento eles ainda não haviam chegado muito longe, mas a testa dele já mostrava traços de suor. Embora os dois tivessem consumido poder espiritual previamente, atualmente eles não usaram poder espiritual para correr. Em força física eles claramente eram os melhores entre os 7 demônios da Shrek. No momento, Xiaowu, Mahongijun e Oscar já estavam ficando várias centenas de metros para trás. Após eles Zuzukin já estava alcançando seus passos. Ning Hongrong era a última. Pequeno San, por quê? Daimubai também parou, olhando um pouco confuso para Tang-san. 10 voltas não é uma distância curta. Vamos terminar de uma vez. Tang-san disse. Mubai, você ainda se lembra? Logo antes de nós sairmos o professor disse que nós éramos um time. Ele mandou nós completarmos essa punição juntos. Você vê, Zukin e Hongrong estão sendo punidas junto com a gente. Exceto por eu ter de correr 12 voltas, vocês devem terminar simultaneamente. Pelo meu entendimento do professor,
Ele não está apenas nos punindo, ao mesmo tempo ele está nos fazendo nos exercitarmos. Ontem o professor me disse que o corpo é a fundação de um mestre dos espíritos. Eu ser capaz de ultrapassar meu nível para absorver o anel de espírito da aranha demônio face de homem está relacionado com as qualidades internas do meu corpo. Ainda mais importante, essa punição talvez também seja o primeiro teste do professor para nós. O que ele quer testar é a nossa camaradagem. Nós somos um time, falando de força física, talvez você e eu possamos dar um jeito, mas eles talvez não consigam. Eu vejo que nós teremos de pensar em algum método, ver o que nós podemos fazer para que todo mundo complete esse teste com sucesso. Como o único discípulo do grande mestre, Tang San claramente tinha o melhor entendimento do grande mestre. Ouvindo suas palavras, Dai Mubai assentiu lentamente. Talvez realmente seja assim. Vamos esperar eles se aproximarem. Nós vamos primeiro conversar sobre isso. Rapidamente as 5 pessoas atrás os alcançaram e Tang San explicou seu ponto de vista da punição daquele dia. As sobrancelhas de Oscar se franziram completamente, dizendo: Eu acho que o Tang San está certo. O grande mestre deve estar nos observando para nos testar. Os pesos que estamos carregando são diferentes até certo ponto. O grande mestre deve ter calculado o limite do que nossa força física é capaz de fazer. Parece que as circunstâncias do Tang San e do chefe Dai devem estar dentro do limite do que eles são capazes de realizar e até mesmo terão força sobrando. O gordo também deve estar chegando exatamente no seu limite. Naturalmente também deve haver aqueles que estão excedendo o limite da resistência. Apenas com a cooperação de todos haverá uma chance de sucesso. Aqueles ultrapassando o limite do que podem carregar, talvez eu seja um, e também a Hongrong. Após falar, ele não pôde evitar revelar um sorriso torto. Tendo de correr 2 quilômetros, ele já estava sentindo a cesta de bambu em suas costas ficar cada vez mais pesada, suor visível em sua testa. Com uma distância tão grande para percorrer, ele percebeu que ele certamente não aguentaria. O gordo Mahongijun disse casualmente: Seria melhor se nós trapaceássemos. Se nós comermos secretamente um pouco da salsicha de recuperação do pequeno Al, haverá alguma coisa para temermos? Trapacear? Oscar olhou descontentemente para o gordo. Ele era uma pessoa astuta, ele não faria nada idiota. Gordo, eu só vou te perguntar uma coisa. Você pode ter certeza de que o grande mestre não mandou os outros professores nos supervisionarem? Se por qualquer chance a trapaça for descoberta, eu temo que a punição não será tão leve quanto essa. Além disso, o grande mestre nos dar esse tipo de punição, certamente tem alguma intenção oculta, isso só irá nos beneficiar. No momento nós temos que pensar em uma forma de economizar o máximo possível de energia. Tang San de repente falou. Embora o professor nos mandou correr com pesos e nós não podemos usar poder espiritual, o peso total que nós 7 podemos carregar é muito grande. Apenas ter de trazer essas pedras até o fim da punição é naturalmente possível. Oscar, me dê as suas pedras. Oscar olhou sem reação, sorrindo travessamente. Ótimo irmão. Porém, no momento isso ainda não é necessário. Eu serei visto como inferior dessa forma. Nós 7 vamos começar a partir de agora a correr na velocidade mais lenta possível. Dessa forma todos poderemos ficar juntos e uniformemente conservar o máximo de energia. Assim que alguém ficar incapaz de continuar, nós vamos mutuamente nos ajudar a reajustar o peso. Assim, nós vamos ser capazes de economizar o máximo possível de energia. Certo? Ning Hongrong sorriu ao seu lado. Pequeno Al, eu não havia percebido, mas você é extraordinariamente astuto. Na face de Oscar havia uma expressão como se aquilo fosse natural. Você não sabia que quando eu era criança eu era chamado de brilhante pequeno príncipe? Isso não é nada. Dai Mubai era o mais velho de todos eles, sua força também era maior e, como chefe, ele apropriadamente tomou a liderança e estabelece um exemplo. Não fale bobagens. Fofocar ainda é desperdiçar energia. Nós vamos correr e lidar com isso de acordo com o que o pequeno Al disse. Imediatamente os 7 voltaram à sua corrida de longa distância. Sem dúvida, entre os 7, naturalmente como mestres dos espíritos do sistema auxiliar, as forças de Oscar e Ning Hongrong eram as mais fracas. Assim todos correram de acordo com a velocidade deles. Avançando na mesma velocidade, na direção da cidade Suotu. A primeira volta foi terminada com esse tipo de velocidade. Atualmente correndo, todos gradualmente sentiram a pressão do peso carregado. Se fosse apenas correr normalmente, mesmo se fosse sem usar o poder espiritual, esse percurso de aproximadamente 60 km não poderia ser considerado nenhum fardo para eles. O poder espiritual transformando o corpo dava a eles um vigor muito superior ao de uma pessoa normal. Até mesmo mestres dos espíritos do sistema auxiliar como Oscar e Ning Hongrong não eram exceção. Com o peso, o corpo claramente ficava desequilibrado. Após a primeira volta, Ning Hongrong e Oscar já estavam encharcados de suor, os outros também demonstravam um pouco de cansaço. Ning Hongrong sem dúvidas era a que tinha menor força física entre eles. Embora Oscar também fosse um mestre dos espíritos do sistema auxiliar, ele, afinal, havia ultrapassado o 30º nível, seu corpo havia sido melhorado em todos os tipos de atributos pelo terceiro anel de espírito, sua condição era muito melhor que a de Ning Hongrong. Os pesos carregados por Tang San e Dai Mubai eram 15 quilos de pedras. Os pesos de Xiao Wu, Zuzukin e Mahongijun eram de 10 quilos. Embora Ning Hongrong e Oscar carregassem apenas 5 quilos,
No momento para eles era como se eles estivessem carregando montanhas. O corpo ficando cada vez mais pesado, eles só podiam cerrar os dentes e manter a velocidade. No portão da academia, o que deixou todos um tanto surpresos foi o grande mestre de pé no portão olhando para eles correrem de volta da primeira volta. Todos tomem um pouco de água e então continuem a correr. As palavras do grande mestre sempre eram precisas e compreensíveis. Havia água quente em um balde, com um leve gosto salgado, aparentemente misturada com sal. Sob a supervisão do grande mestre, cada um foi permitido tomar apenas um copo da água quente. Então ele imediatamente os apressou para mais uma vez continuar com a corrida de punição. À medida que o tempo passava, a grande esfera de fogo sobre eles gradualmente se aproximou do centro do céu, também gradualmente aumentando a temperatura. Após tomar a água salgada, a força de todos eles se recuperou um pouco. Para Tang-san e Daimubai isso não era nada. Mas Oscar e Ning Hongrong claramente sentiram que eles haviam recuperado um pouco de energia. Vendo os estudantes gradualmente se distanciarem, o grande mestre permaneceu de pé sem expressão no lugar, mas assistindo aos 7 voltando juntos, no fundo de sua expressão estava claramente exposta uma pitada de satisfação. Carregando o balde de água ele andou para dentro da academia. No momento ele não era apenas um professor instruindo seus estudantes, ao mesmo tempo ele era um sênior que se importava com eles. O que ele os mandou fazer não era realmente tratar mal os estudantes, mas antes deixá-los obter genuína experiência. A segunda volta, a terceira volta, a quarta. Cada vez que eles voltavam para a academia, eles iriam tomar a água salgada apropriadamente aquecida preparada pelo grande mestre. A água quente era facilmente absorvida, o sal reabastecendo o que havia sido drenado pelo exercício. Até Ning Hongrong e Oscar se sentiam um tanto miraculosamente capazes de perseverar até quarta volta, exceto para beber a água, eles não pararam em nenhum lugar. Mas, quando a quinta volta começou, a velocidade de Oscar e Ning Hongrong já havia claramente diminuído, o cenário diante de seus olhos já começando a se tornar indistinto, ambas as pernas pesadas como se fossem feitas de chumbo, o peso das cestas de bambu em suas costas ainda mais se parecendo com montanhas. Com a velocidade uniforme, os outros ainda haviam economizado energia. Embora no momento todos já estivessem suando abundantemente. Mentalmente eles ainda estavam bem preservados. Pequeno Ao, me a sua pedra. Tang-san disse para o Oscar. Daimubai também simultaneamente estendeu uma mão para Ning Hongrong. Dessa vez Oscar e Ning Hongrong não fizeram objeções. Eles claramente entendiam que suas forças já estavam se esgotando um pouco. Continuando dessa forma, talvez eles não fossem capazes de terminar essa volta. Os pesos de Tang-san e Daimubai foram de 15 para 20 quilos. Dentro das cestas de bambu havia 2 pedras. 5 quilos não pareciam muito pesados, mas quando a força física deles estava substancialmente consumida, esses simples 5 quilos claramente já eram um fardo para os dois. Embora eles ainda pudessem manter a velocidade, a respiração dos dois claramente se tornou mais irregular. O exato oposto, perdendo a pressão de 5 quilos, Oscar e Ning Hongrong sentiam um tipo de sensação de transcendência, como se seus corpos inteiros pudessem flutuar levemente, ofegando grandes quantidades de ar. A corrida deles imediatamente se tornou mais fácil, não apenas recuperando sua velocidade original, ainda havia uma sensação de fazer isso mais habilidosamente e facilmente. A quinta, a sexta e a sétima, 3 voltas foram terminadas dessa forma. Quando a 8ª volta começou, já haviam se passado 4 horas. No momento o sol já havia passado do centro do céu, o meio-dia já havia passado. A respiração de todos havia se tornado difícil, os pulmões abrasadoramente quentes como se estivessem pegando fogo. Cada passo que eles davam deixava para trás uma marca de água no chão. Isso era o suor fluindo de seus corpos. Desde o início da última volta, a água salgada que eles recebiam no portão da academia já havia se tornado 2 copos. Além disso, um breve descanso. O grande mestre não os apressava, ainda dando a eles a água salgada quente preparada cada vez que eles terminavam uma volta. Morrendo, eu estou morrendo. O locutor era Ma Hong-jun, cambaleando, quase caindo no chão. O gordo parou, ambas as mãos o suportando sobre seus joelhos, engolindo grandes quantidades de ar. Sua face roliça já havia se tornado pálida, parecia que cada respiração era extremamente difícil. Todos pararam um após o outro. Nesse momento, eles inesperadamente não conseguiam nem mesmo falar. Olhando uns para os outros, eles descobriram que as roupas de cada um dos seus companheiros já estavam encharcadas de suor. A mais impressionante seria Suzuki. Embora ela fosse a mais nova deles, entre as 3 meninas ela era a mais desenvolvida. Suas roupas encharcadas ficaram coladas ao seu corpo, delineando curvas impressionantes. Infelizmente, agora ninguém tinha energia para prestar atenção a essa cena. Cada um deles permaneceu em seu lugar constantemente arfando por ar. Originalmente Tang-san e Daimubai não deviam estar tão exaustos. Mas eles estavam carregando os pesos adicionais de Ning Hongrong e Oscar. Comparados aos outros, seus fardos eram muito maiores. Entre os 7, a única parecendo relaxada era Xiao Wu. Ela também havia chegado ao 30º nível, mas o peso que ela carregava era o mesmo que o de Ma Hong-jun e Suzuki. Além disso, o peso do seu próprio corpo era leve. No momento ela continuava executando a tarefa habilidosamente e com facilidade. Após ofegarem por 5 minutos completos,
Todos gradualmente se acalmaram. Ma Hongijun não pôde evitar dizer. De qualquer forma nós já perdemos o almoço, seria melhor se nós desacelerássemos um pouco. Eu estou morrendo, continuar a correr pode acabar me esgotando até a morte. Daimubai olhou para ele de cara feia. Desacelerar? Você não percebeu que a água salgada que o grande mestre nos deu estava na mesma temperatura todas as vezes? Mas a nossa velocidade continuou diminuindo. Claramente o grande mestre calculou a condição da nossa força física. Se nós corrermos muito lentamente, talvez ele nos dê uma punição adicional. Embora o grande mestre seja um pouco estrito com o nosso treinamento, ele também é bom conosco. Nós devemos persistir. Gordo, me dê o seu peso. Ma Hongijun olhou um pouco chocado para Daimubai. Chefe Dai, você ainda está bem? Daimubai estufou o peito. Gordo, lembre-se, um homem não pode dizer que ele é incapaz. Dê-me a pedra. Quando Daimubai colocou as pedras de Ma Hongijun na cesta em suas costas, Tang-san também chegou perto de Zuzukin. Embora ele não soubesse porque o Daimubai não ajudou Zuzukin a dividir o peso, a condição do corpo de Tang-san era similar à de Daimubai, diferente de Zuzukin, que estava em silêncio, mas obviamente cansada. Eu vou te ajudar, Zukin. Tang-san segurou a cesta atrás de Zuzukin. Zuzukin se torceu, desviando da mão de Tang-sabe. Não precisa, eu ainda posso continuar. Você vai correr 2 voltas a mais do que nós. Se você gastar toda a sua energia agora, como você vai continuar mais tarde? Tang-san olhou para Zuzukin e a encarou sem reação. Ele repentinamente descobriu que ela não parecia ser tão fria no final. A jornada começou de novo. Dessa vez, todos ficaram ainda mais lentos. Embora Daimubai não disse nada, era óbvio que seus passos haviam se tornado mais pesados, deixando mais suor a cada passo. O peso que Ma Hongijun lhe deu era de 10 quilos, aumentando seu peso para 30 quilos quando ele já estava extremamente afetado pelo grande esgotamento de seu poder. Após a 8ª volta, quando o grande mestre lhes deu a água salgada quente, ele deliberadamente olhou dentro das cestas de todos eles, mas não disse nada. Durante a 9ª volta, embora sem o peso, a força de Oscar e Ning Hongrong estava beirando seu limite. Ma Hongijun se recuperou levemente. Xiao Wu ainda podia continuar. Mas os passos de Zuzukin estavam ficando cada vez mais lentos. Mas inesperadamente, Tang-san parecia ter passado do seu limite e não parecia estar muito esgotado. Vendo a cidade Suotou, eles haviam terminado metade da 9ª volta. De repente, Daimubai tropeçou, seu corpo inteiro caindo para frente. Se fosse antes, contando com sua própria força, Daimubai só precisava se endireitar para se reequilibrar, mas no momento o consumo de sua força havia sido muito severo. Tang-san esteve o tempo todo ao lado de Daimubai. Vendo ele prestes a cair, ele rapidamente avançou, segurando o ombro de Daimubai. As íris duplas de Daimubai já haviam se combinado. Tang-san havia visto isso uma vez quando eles encontraram perigo. Então isso devia ser um sinal de ter chegado ao seu limite. Daimubai não se levantou sozinho. Ele apoiou todo seu corpo no ombro de Tang-san, seu peito como uma caixa de vento, subindo e descendo ferozmente. Ele parecia estar quase totalmente desidratado. Chefe Dai, você está bem? Todos rapidamente se juntaram, perguntando sinceramente. Tang-san não pronunciou nenhuma palavra, mas pegou a pedra mais pesada de 15 quilos da cesta de Daimubai e a colocou em sua própria cesta. Pequeno San, você não precisa fazer isso, eu ainda posso continuar. Daimubai mal se levantou, os olhos revelando uma determinação inabalável. Olhando para Tang-san, ele disse. Você até mesmo aguentou a dor do anel de espírito da aranha demônio face de homem, porque eu não poderia aguentar isso. Eu posso fazer isso, vamos continuar irmãos, ninguém ficará para trás. Enquanto eles falavam, Daimubai forçadamente pôs a pedra de 15 quilos na cesta de Tang-san de volta na sua própria cesta. Chefe Dai, devolva a minha pedra. Ma Hongijun repentinamente falou. Só havia mais 1 volta e meia para acabar a punição inteira. Todo mundo sabia que Daimubai não seria capaz de terminar desse jeito. Ning Hongrong de repente deu um passo à frente. E a minha? Eu estou me sentindo muito melhor. Eu posso levar o meu peso. Tang-san disse. Hongrong não precisa, gordo, realmente tente carregar a sua por um tempo. O peso de Ma Hongijun caiu novamente em sua cesta, diminuindo o peso de Daimubai em 10 quilos. Graças aos pedidos persistentes de Tang-san, o peso de 5 quilos de Ning Hongrong na cesta de Daimubai também foi para a cesta de Tang-san, aumentando seu peso para 25 quilos. A jornada continuou. Cada passo era desafiador. Daimubai, com 15 quilos a menos e com sua resiliência aguentou até o final. A 9ª volta foi terminada com a ajuda de todo mundo. Embora eles ainda estivessem correndo, a velocidade deles realmente não era mais rápida do que a de uma caminhada. Desde o início da punição, 6 elevado a 4 horas já haviam se passado. Engolindo a água salgada, todos os 7 pareciam ter acabado de sair da água. O grande mestre se manteve de pé ao lado, não falando nada. Daimubai forçou sua mente a ficar clara. Irmãos, nós ainda temos mais 1 volta para dar, vamos todos perseverar. Oscar de repente disse. Pequeno San, devolva o meu peso. Só falta 1 volta, eu posso aguentar isso.
Tang-san ficou sem reação. Ele de repente descobriu que havia alguma coisa a mais nos olhos do Oscar. Mas vendo suas pernas tremendo, Tang-san balançou sua cabeça. Não, eu ainda posso continuar. Oscar andou até o lado de Tang-san, suor pingando de sua face, mas seu olhar se tornou ainda mais determinado. Se você me vê como um irmão, então me devolva. Eu posso fazer isso. Ning Hongrong já estava ofegante, a face branca, mas quando ela viu Oscar pegar a pedra de 5 quilos da cesta de Tang-san, ela não pôde evitar falar. Pequeno, hoje, você, realmente, agiu como um homem. Oscar já estava muito cansado para rir. Então ele estufou seu peito, agindo como se isso tivesse que ser desse jeito. Todos os 7 demônios da Shrek estavam esgotados. Mas suas mentes não estavam realmente relaxadas. Às vezes, a diferença entre o talentoso e o medíocre era sua determinação. Sobreviver a situações extremas significa que tudo vai mudar. A 10ª volta da punição finalmente começou. Dessa vez, todos eles realmente não conseguiam mais correr, meramente deslocando seus pés, passo a passo. Nós não somos capazes de fazer isso? Não, todos nós somos capazes de fazer isso. Carregando as pedras em suas costas, dando passos pesados, eles lentamente andaram em direção ao seu destino final. Andando 1 quilômetro, Oscar quase desmaiou. As pedras em sua cesta voltaram para a de Tang-san. Andando 2 quilômetros, o peso de Zuzukin foi para a cesta de Xiao Wu. Andando 3 quilômetros, Ning Hongrong desmaiou. Tang-san deu suas pedras para Daimo Bai enquanto ele carregava Ning Hongrong em suas costas. Voltando 1 quilômetro, Oscar desmaiou. Zuzukin pegou de volta suas pedras. As pedras de Xiao Wu foram para Ma Hongijun enquanto Ning Hongrong foi para as costas de Xiao Wu e Tang-san carregou o Oscar. Voltando 2 quilômetros, Zuzukin desmaiou. Daimo Bai mal conseguiu a pegou no colo. A 500 metros do final, a cesta em frente a Tang-san já tinha a pedra de Zuzukin assim como os 15 quilos de Daimo Bai enquanto carregava o Oscar nas costas. Daimo Bai carregava Zuzukin. Xiao Wu carregava Ning Hongrong. Ma Hongijun carregava 20 quilos de peso. Eles estavam quase se deslocando passo a passo em direção ao final. Me coloque no chão. A fraca voz de Ning Hongrong soou atrás de Xiao Wu. Xiao Wu tropeçou, quase caindo no chão e Ning Hongrong também escorregou de suas costas. As duas se ajudaram, lentamente andando passo a passo para frente. Oscar também acordou, se debatendo para descer das costas de Tang-san e com o braço emprestado de Tang-san, eles andaram adiante. Zuzukin ainda não havia acordado. Embora ela não tivesse falado muito, ela havia ultrapassado muito mais do seu limite do que Oscar e Ning Hongrong. Embora Ma Hongijun fosse gordo, seu vigor era muito melhor que o da Zuzukin. Daimo Bai também o ajudou a carregar seu peso durante certa distância. Assim sua situação estava muito melhor. É claro que no momento Ma Hongijun também estava no seu limite. Se juntando com Tang-san e Oscar, os 3 ajudaram um ao outro a avançar. Se apenas uma pessoa fosse punida, com a força de Ning Hongrong e o Oscar, eles talvez já tivessem caído. Porém, todos os 7 foram punidos. Com a ajuda de cada um, a determinação em seus corações já havia sido incitada. Suas visões já estavam turvas e eles só podiam vagamente ver o final. Agora seus corpos só estavam sendo movidos pela força de vontade deles. Tang-san carregava pedras pesadas, ambas as mãos ajudando Ma Hongijun e Oscar, ajudando eles a dividir um pouco do peso de seus corpos. Embora ele não pudesse usar poder espiritual, sob circunstâncias extremas, o aspecto resistente de sua habilidade céu misterioso começava a ser exibido, senão ele também seria incapaz de persistir até agora. As costas de Daimo Bai já estavam curvadas por causa da pressão, seus olhos cruéis tingidos de vermelho. A cada passo parecia que havia milhões de toneladas sobre ele. 400 metros, 300 metros, 200 metros, 100 metros. A face rígida do grande mestre surgiu diante de todos eles. Vendo-os ajudarem um ao outro a lentamente avançar cambaleando, até o grande mestre não pôde evitar se sentir movido. Eles usaram 1 hora inteira para a última volta, mas eles finalmente a completaram. Putong. Todos os 7 caíram no chão ao mesmo tempo. Oscar, Ning Hongrong e Ma Hongijun quase desmaiaram simultaneamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.